Sempre é assim, gente. Quando o assunto tá bom, vamos aguardar mais um pouco. Oi, Nath. Pra Sempre é quem assim, tá quando ali? tá bom. A câmera tava pra- Toda vez que a câmera inicia, o meu celular ele joga para trás. Não repara mesmo. Foi viu quem tava ali atrás, foi? Os bastidores aí. Tá nos bastidores aqui me assistindo. Oi, Deixa Nath. entrar mais algumas pessoas, estão voltando aqui. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, dar uma adiantada, até pela questão do tempo também. Oxe, você Que não, eu não se tô... preocupe. Quando o assunto é bom, a gente nem liga, Senão assim. a gente fica aqui, ó, que a disciplina de registro é longa para 1 hora. Dá um assunto que, viu, eu sou apaixonada, sabe? E, tipo, o que eu não consigo absorver em aula, em sala, eu procuro, sabe? Fico vendo vários vídeos, fico anotando, aí sempre vou atrás. Eu sou O apaixonada por bom, isso. o bom profissional, ele é curioso. É a principal característica do bom profissional. Obrigada, Ah, Drica. parabéns, obrigado. Essa é a característica do bom profissional. É aquele cara que é curioso. Diz, mas fulano é muito inteligente. Não. Mas você que é Hoje, curioso, você vai sempre atrás, você estuda, você busca, enfim. aperrei E aí um você pouco, constrói. professor, manda algum caso aqui pra mim, não sei o que, eu sempre mandava alguma pergunta no direct. Mas sempre tava pronto. Então, tem que estudar mesmo. Não tem para onde correr, não. Até porque o erro da gente pode custar a vida de alguém, né? A gente não trabalha fabricando, sei lá, peça de plástico, não. Se a gente errar, quebra a peça e acabou. Não, se a gente errar, a Verdade. gente pode matar alguém. Então, tem que ser muito preciso. Eu acho que a palavra é cirúrgico, né? Tem que ser cirúrgico no que a gente faz. Camila aqui tietando de novo. Sim, vamos lá, continuando. Então, falando dessa parte mais introdutória, um dos primeiros pontos dentro do nosso registro aí, na parte mais central, o início a gente já falou, nessa parte mais central é o estado geral do paciente, como é que está esse estado, globalmente, como é que ele está, tá? Segundo ponto, já que a gente está avaliando daqui para baixo, então vem para cá, tá? Nível de consciência. Como é que está esse teu paciente quanto à questão de nível de consciência? Ele está consciente, ele está inconsciente, né? Ele está, quanto ao nível de orientação, como é que ele está? Ele está orientado, ele está desorientado? Ronaldo, por que é importante registrar isso? Volta aí novamente a questão da emergência. Imagine que você recebeu um paciente que utilizou drogas, né? Fez uma intoxicação exógena, tomou aí uma cartela inteira de diazepam. Provavelmente ele vai chegar para você com um nível de consciência bem rebaixado, né? A não ser que ele seja usuário de psicotrópico, já tome lá há muito tempo. Muitas vezes ele nem chega tão rebaixado assim. Mas um paciente que tentou suicídio, utilizou-se de algum outro veneno, vamos dizer, um chumbinho, ele chega para você com um nível de consciência alterado. Então, isso é muito importante registrar, porque já faz com que o profissional que chegou no dia seguinte entenda como ele foi recebido por você. Como é que ele chegou lá no teu setor, tá? Então, a gente vai para ele, lembrando, né? De cima para baixo. Então, a gente vê a parte de nível de consciência, estado geral, estou vendo o meu paciente de forma global, depois a gente avalia o nível de consciência dele, se ele está consciente, se ele chegou inconsciente, se ele tem um nível de orientação legal. O nível de orientação é se ele te responde aquilo que você pergunta de forma clara, objetiva. Como é seu nome? José Ronaldo da Silva. Quantos anos o senhor tem? O senhor está onde? É uma boa pergunta para fazer, né?
Se ele te diz, eu estou no hospital, o senhor veio por quê? Quem lhe trouxe? Quem é essa? E aí o acompanhante, você confirma com o acompanhante se ele está dando aquelas informações direitinho, tá? Porque essa desorientação ela pode acontecer por N fatores. N fatores podem trazer desorientação. Então, estado geral, consciência, orientação. Vendo esse paciente de forma global, a gente faz também a avaliação da pele, né? Do que a gente vê por fora, antes da gente adentrar e começar a descer. Então, a gente pode observar nessa pele, o que a gente pode observar nessa pele? Tonalidade de pele, se ele está corado, hipocorado, hipercorado, né? A gente observa também nessa pele se ele tem cianose, que é quando ele está roxo. Se ele está ictérico, que é amarelo, por conta de algum problema hepático, por exemplo, problema no fígado. Então, essas são avaliações que a gente faz na pele do paciente. Nível de hidratação também é importante avaliar isso, o turgor e elasticidade, que é o que nos dizem se esse paciente tem uma boa hidratação, não tem uma boa hidratação. Então, quem está aí assistindo, vai anotando essas dicas, né, desses pontos de avaliação, vai pesquisar os termos técnicos que a gente utiliza para esses pontos. Por exemplo, para avaliação de pele, quais os principais termos que são utilizados? Cianótico, ictérico, hipocorado, hipercorado, enfim. Pesquisa lá o que é isso e vai praticando o teu registro. Essa é a forma, não vou dizer fácil, mas essa é a melhor forma de aprender. Depois dessa avaliação de pele assim, inicial, a gente pode partir, lembrando aí da questão de sermos objetivos, para a avaliação dos sinais vitais, né? Sim, a questão também da Oi. higiene, né? Da higiene, né, que você falou. Isso, bem lembrado. Quando a gente está falando de avaliação de pele, a gente vai também para as condições de higiene. Isso, inclusive, está lá no documento do COFEN, condições de higiene. Aí eu volto para aquilo que a gente tinha falado lá atrás. Se a higiene do paciente está adequada, tu tem um pequeno espaço para registrar, não precisa nem colocar, tá? Porque esse nível de higiene ele é importante. Vamos lá. Digamos que você atendeu um idoso que você está suspeitando de maus tratos. Ele chegou para você todo sujo, evacuado, com uma higiene precária, enfim. Então você desconfia. Uma criança, você desconfia de maus tratos. Então a higiene ela já te dá, a higiene, a observação das condições de higiene já te dão aí alguns indícios do que pode estar acontecendo, né? No caso da criança, até para solicitar a questão do conselho tutelar e tudo mais, juntamente, lógico, com o hospital. Outra coisa das questões de higiene são também nos casos de AVC. Alguns pacientes que têm um acidente vascular encefálico, eles podem urinar ou evacuar durante o episódio. Então, eles podem chegar para você lá na unidade urinados ou evacuados. Tá? Então, é importante registrar nesse sentido. Se ele está limpinho, cheirosinho, bonitinho, não precisa, porque, como eu disse, se não fica muito grande, muitas vezes o espaço que a gente tem para registrar é bem pequeno. Se está legal as condições de higiene, não há necessidade de fazer esse registro, tá? Mas está lá no COFEN, na diretriz lá do COFEN. Então, aí, voltando para essa questão dos sinais vitais, a gente faz a avaliação de temperatura, certo? Que aí eu estou na pele, aí eu avalio a temperatura desse paciente. Essa temperatura, ela pode variar de hipotermia, que é quando a temperatura está baixa, até hipertermia, que é quando essa temperatura está muito alta. Dentro desses termos aí, eu não vou nem dizer os outros, vou deixar aí a pulga atrás da orelha, como são os outros e tal. Entrem e vão pesquisar. Então, eles variam entre hipo e hiper. Ronaldo, como é que eu vou saber que está hipo, que está hiper? Tem a faixa de valores, né? A faixa de valor. Então, essa faixa de valor, ela te dá qual o termo técnico que você vai utilizar. Quando a temperatura está normal, uma normotermia, então a gente admite uma faixa de valor, por exemplo, entre 35,6 até 37,4, por exemplo.
Tem algumas literaturas que podem trazer até um valor um pouquinho diferente para classificar como normotermia, tá? Mas a gente sempre vai pelo maior consenso, pelas literaturas que trazem sempre esses mesmos valores. Porque se varia demais, você fica um pouco perdido. Isso é uma coisa que complica, às vezes, na hora de registrar, né? Então, temperatura. Registrei a temperatura, a gente avalia, né? Seguindo aí o nosso sentido. A gente avalia do ponto de vista respiratório. A gente pode avaliar aí frequência respiratória desse paciente. E para não perder o foco respiratório, a gente pode avaliar também a saturação de oxigênio com o oxímetro de pulso. Dentro do ponto de vista de frequência respiratória, a gente avalia se ele tem uma frequência respiratória normal, né, que é a normopneia, pneia de ar, a gente lembra de pneu, de ar, só para dar aquela dica. Hiperpneia, quando ele tem uma frequência respiratória muito alta, ou hipopneia, quando ele tem uma respiratória um pouquinho mais baixa, né? Então, ou pode ser utilizado também os termos bradipneia e taquipneia, que são os mais utilizados, na verdade, são os mais habituais, bradipneia e taquipneia. Dentro do ponto de vista respiratório, a gente fechou frequência respiratória e saturação de oxigênio, que eu estou sendo objetivo, tá? Tem outras coisas dentro do exame físico que a gente também verifica, mas é algo um pouco mais específico. Eu acho que isso entra mais para a evolução de enfermagem, como padrão respiratório, murmúrios vesiculares, que são o barulhinho que a gente escuta, se tem ronco, se tem sibilo, são coisas um pouquinho mais específicas. Aí a gente passa para a avaliação cardiovascular, eu estou descendo. Avaliação cardiovascular. Dentro da avaliação cardiovascular, a gente verifica frequência cardíaca, verifica pulso, que eu posso anotar frequência cardíaca, pulso. Nós, como técnicos, muitas vezes a gente tem uma quantidade de pacientes maior para atender, e a gente tem os nossos dedinhos para sermos mais rápidos. A gente verifica o pulso normalmente, né? Ao invés de auscultar a frequência cardíaca. Mas aí pode ser registrado como o pulso, sem problema nenhum. Dentro do sistema cardiovascular, pressão arterial. Lembre-se que a gente está descendo, está seguindo a sequência da cabeça para o pé. Pressão arterial, aí eu registro se a pressão desse paciente está normal, né, normotensão, se está baixa, hipotensão, ou se está alta, hipertensão. Isso eu estou falando do aspecto pressão. Só que um ponto bem, bem importante da gente falar aqui é que, como eu estou falando dele, eu preciso aplicar o termo a ele, ou a ela, se for uma mulher. Então, ao invés de colocar hipertensão, eu coloco hipertenso, que eu estou falando dele. Ao invés de colocar hipertensão, eu coloco hipertensar, que eu estou falando dela, tá? Então, a gente registra fazendo essa concordância, para ele ou para ela. Isso para qualquer termo técnico, seja do sistema respiratório, cardíaco, enfim. Certo? Então, vimos frequência cardíaca e pulso, vimos pressão arterial. Finalizando essa parte de sinais vitais, né? Finalizamos essa parte de sinais vitais, a gente desce para o sistema gastrointestinal, descendo. Dentro do sistema gastrointestinal, a gente avalia se esse paciente ele está se alimentando bem, ou seja, se ele aceita bem essa dieta, ou se ele não está se alimentando bem, se ele não tem uma boa aceitação da dieta. Ronaldo, por que isso é importante? A dieta ela influencia demais no tratamento do paciente. Então, isso deve ser registrado, porque, por exemplo, os profissionais de nutrição, eles vão pegar lá o teu registro e se você não falou para ele, por exemplo, ele chegou lá, mas você não conseguiu ter esse contato para dizer, ó, o paciente não está se alimentando, porque ele disse que a dieta está vindo fria, está vindo sem sal. Esse alimento ele não come, por exemplo, ele não come ovo. Se a gente não tem esse diálogo, se não deu tempo, ou seja, a gente não conseguiu ter esse diálogo, mas está lá registrado, o profissional de nutrição vai pegar e vai ler que o paciente não está aceitando a dieta e vai lá nele perguntar, seu José, por que o senhor não está querendo comer? Ele vai dizer, olha, está vindo ovo, eu não gosto de ovo.
tá? E aí ele vai adequar a dieta a esse nosso paciente, certo? Então veja como é importante. Você não conseguiu dialogar diretamente, mas estava lá registrado e a nutricionista viu e foi lá no paciente resolver esse problema, porque ele não quer se alimentar, certo? Puxando a sardinha para o lado de Camila. Tá aí embaixo. Então, Ronaldo, oi. licença. Eu acho que além de uma boa anotação no registro, é sempre bom também ter um bom diálogo com o paciente, né? Sim, 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 perfeitamente. Com a equipe toda, na verdade. Porque o tratamento dele depende da equipe, não só de um profissional, né? Quando eu digo, quando a gente não consegue ter esse diálogo, é porque às vezes a gente não está no mesmo horário que a nutricionista passou. A gente saiu para realizar um procedimento com o paciente, ou não é o nosso plantão, enfim. Então o registro ele serve para nos ajudar nesse sentido. Avaliei do ponto de vista alimentar, se ele está aceitando bem essa dieta. E agora eu avalio do ponto de vista de saída, né? Porque o que entrou vai ter que sair. A gente avalia as evacuações. Se ele está evacuando, se as fezes estão normais, se a evacuação está presente, na verdade, se ele fez cocô naquele dia, e também se há alguma alteração nessas fezes, por exemplo, presença de sangue, fezes esverdeadas, fezes pálidas, né, que a gente chama de acolia fecal, que é um cocô pálido e pode aí predizer algum tipo de problema gastrointestinal, de algum órgão do sistema gastrointestinal. Então é importante também anotar a frequência das evacuações e as características das evacuações, tá? Porque ele pode estar com diarreia, ele pode estar constipado. Então isso vai nos ajudar nesse sentido de avaliação, não só nosso, mas de outros profissionais. Né? Isso também Imagine serve se para vocês. diurese, ou não? É, né? Hã? Isso também serve para diurese, né? Também, também, perfeitamente. Finalizei o gastrointestinal, eu entro no sistema geniturinário, que é a parte de diurese. Se a gente tem uma boa diurese, ou se o paciente não tem diurese, ou se ele está urinando muito, né? Todos esses aspectos que eu falei têm os seus respectivos termos técnicos, né? Por exemplo, anúria, quando ele não urina, no caso de um doente renal. Poliúria, quando ele tem um volume urinário muito grande. Polaciúria, quando é a frequência, não é o volume, mas é a frequência. No caso de infecção urinária, por exemplo, que é muito comum em mulheres. A frequência urinária ela aumenta, mas o paciente às vezes faz só um pouquinho. Então eu não estou falando de volume, estou falando de frequência. Tá? Então esses são os pontos da nossa avaliação do nosso exame físico. Ok? Então, quando a gente fala dessa questão de avaliação de exame físico desse nosso paciente, normalmente a gente finaliza no sistema urinário, na verdade, finaliza nos membros, a avaliação de membros, se ele tem edema de membros, se tem alguma lesão, se tem alguma coisa, a gente fez essa avaliação global. Lembrando, comecei da cabeça e vim descendo e finalizei nessa parte de membros, tá? Parece um pouco complicado, como eu disse, vai parecer um pouco complicado para quem não tem prática. Quem não pratica, na verdade, vai parecer um pouco complicado. Mas se você começar a praticar nesse sentido que eu estou falando, começa a ficar mais fácil. Então eu sempre vou avaliar, eu, Ronaldo, sempre vou avaliar estado geral, nível de consciência, avaliação de pele, tá? No sentido de cor, de tonalidade, de alguma outra coisa. Avaliação dos sinais vitais, no caso, do sistema respiratório, sistema cardiovascular. Aí eu avalio também a parte do sistema gastrointestinal, sistema urinário e finalizo minha avaliação de membros, certo? Do ponto de vista de dispositivos, que é uma dúvida que muita gente às vezes tem, o COFEN ele pede para a gente colocar quando o paciente tem dispositivo. Só que ele também só que ele, em contrapartida, ele não fala em que ordem, em que local, em que, né? Ele enumera, na verdade. Então, esses dispositivos, eles podem ser registrados após esse teu exame físico, essa tua avaliação. Se os dispositivos tiverem dentro
desse processo de avaliação, você já bota ele ali no meio. Como? Qual o exemplo? Para ficar mais claro isso aí. Digamos que a alimentação do teu paciente é por sonda. Eu não vou deixar para colocar essa sonda lá no final. Já que eu entrei em sistema gastrointestinal, eu já coloco que a alimentação dele é por sonda. Dieta por sonda. Aí eu digo se é uma sonda nasoenteral, se é uma sonda nasogástrica, se é uma gastrostomia, tá? Então, esse dispositivo eu já posso botar lá, porque ele faz parte da sequência do que eu estou falando. Da mesma forma, a diurese. Digamos que a diurese dele é por sonda. Então, diurese por sonda vesical de demora. E aí eu boto o aspecto. Digamos que as evacuações dele sejam por colostomia. Aí eu já coloco também evacuações por colostomia ou colostomia, porque eu já sei que, né, que as evacuações saem por lá, e coloco o aspecto dessas evacuações. Beleza? Então, para ficar simples, os dispositivos eu organizo eles depois da minha avaliação, porém, se meu paciente está fazendo uso desses dispositivos nesse processo aí, nesses sistemas que eu avaliei, eu já posso botar os dispositivos ali. Tá? Na avaliação de membros, por exemplo, eu já posso botar que ele tem um acesso venoso periférico no membro direito, no membro esquerdo, enfim. Tá? Boa noite. Então, essa parte de avaliação de exame a gente finaliza. Finalizei isso, vou para os meus dispositivos, fechei. Tem algum curativo? Tem algum curativo que esse paciente, né, tem uma lesão, na verdade, desse paciente? Fiz algum curativo? Fiz algum outro procedimento? Vai vir agora. Então, nessa parte de baixo, eu coloco os procedimentos que eu fiz nele. Dei banho, coloco lá, realizado banho no leito, se foi no leito. Fiz alguma medicação? Realizada medicação. Verifiquei os sinais vitais? Verifiquei. Então, realizados sinais vitais. Vejam, não precisa colocar o verbo em todo o procedimento que eu fiz. Por exemplo, realizado medicação, realizado sinais vitais, realizado, não precisa, realizado. Você coloca o verbo no começo e os procedimentos todos em seguida. Realizado, medicações, sinais vitais, banho no leito, curativos, certo? Bota a vírgula e vai embora. Tudo que você realizou, você coloca aí nesse pedacinho. Tudo, ok? A gente está com o registro praticamente pronto, né? Agora. E como finalizar? Com o que eu finalizo? Eu finalizo o meu registro com as intercorrências. Depois que eu fiz tudo isso, eu coloco que ele, normalmente um termo que a gente sempre utiliza, né? Segue aos cuidados de enfermagem. E quando a gente finaliza isso, eu deixo lá o meu espaço, eu costumo não assinar já nesse momento, porque como a evolução do enfermeiro é das 24 ou das 12 horas, eu deixo para assinar no final do plantão, porque pode acontecer alguma coisa com ele durante o meu plantão. E aí eu utilizo desse espaço que eu deixei para registrar. Por exemplo, vamos lá, finalizei isso tudo. Quando eu terminar aqui, eu faço uma revisão bem rápida, só para a gente fechar. Finalizei isso tudo, coloco lá o espaço, deixo esse espaço até o final do meu plantão, lógico, que eu lembro lá do começo, não pode deixar espaço. Para colocar as intercorrências. Nataliane perguntou e óbito. No caso de óbito, digamos que esse teu paciente, você chegou no plantão, avaliou, registrou, bonitinho e tal. Quando foi de 13h30, 1h30 da tarde, o teu paciente faleceu. Como é que eu faço isso? O que aconteceu para ele falecer? Normalmente, antes dele falecer, ele tem uma parada cardiorrespiratória. Normalmente, né? A depender da situação. Existem outras, lógico, causas de óbito, mas normalmente, seja por causas variadas, ele para e depois morre. Então, quando você vai registrar, você coloca lá às 13h30, lembrando, por que essa hora? Porque eu sempre começo pela hora, por conta da ordem cronológica dos fatos. De 10 horas da manhã, quando eu avaliei ele estava legal. Lá embaixo, de 1h30, ele piorou, faleceu. Então, às 13h30,
o paciente evolui em parada cardiorrespiratória, certo? Realizado, a equipe realizou RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, sem sucesso. Isso é como eu registro, tá? Ponto. A hora do óbito, muitas vezes, se a equipe realizou RCP, a hora do óbito, muitas vezes, é um pouquinho depois, né? Onde foi registrado, de fato, o óbito. Então, eu posso dizer que ele foi a óbito às 13h50. Então, isso significa que ele parou às 13h30, a equipe realizou 20 minutos de RCP e ele, de fato, foi a óbito às 13h50. Deu para entender? Então, isso seria uma intercorrência. É esse espaçozinho no final que eu deixo para registrar as coisas que forem acontecendo. Isso é uma intercorrência bem ruim, no caso. Mas esse espaço de intercorrências, ele serve para qualquer outra coisa. Por exemplo, ele saiu fazer um exame. Isso também é caracterizado como intercorrência. Às 17h30, o paciente saiu para a realização de um exame, seja lá qual exame for, e dou um ponto, finalizo o meu texto. E quando ele voltar, eu novamente registro a hora da volta. Às 18h30, o paciente retorna ao setor. Ponto. Certo? Então é assim que a gente finaliza o registro. Fazendo um resumão, só para a gente concluir aqui, né? A gente já entrou na segunda e o papo tá bom, mas a gente precisa finalizar. O registro de enfermagem precisa conter alguns pontos básicos. No início, data e hora, como ele chegou, com quem ele chegou, de onde ele veio, tá? E como ele chegou do ponto de vista de locomoção. Finalizei essa parte, eu vou para o segundo ponto do registro, que é o meu exame, a minha avaliação quanto àquele paciente. Nesse meu exame, eu começo de cima para baixo. Estado geral, nível de consciência, certo? Avaliação de pele, e aí entro nos sinais vitais, finalizando essa avaliação de sinais vitais, sistema gastrointestinal, sistema urinário, avaliação de membros, se ele tem algum tipo de dispositivo, quais os cuidados eu prestei a ele, o que eu fiz para esse paciente, tá? E depois de tudo isso, eu finalizo com as intercorrências. Se houve algum tipo de intercorrência, eu registro. Beleza? Lembrando, finalizou isso, carimba e assina. O COFEN, o nosso Conselho Federal de Enfermagem, ele não te obriga a ter um carimbo. Lá na resolução não te obriga a ter carimbo. O carimbo ele não é de uso obrigatório, ele é de uso facultativo. O que ele pede que você faça é colocar o teu nome, tua função e o teu número do conselho. Isso precisa ter sempre. E por que todo mundo usa carimbo? Porque é a forma mais rápida e mais prática de colocar tudo isso, né? Carimba e rubrica. Acabou. Mas ele não te obriga, não precisa ter carimbo, tá? Mas precisa colocar, sim, essas informações, que é o teu nome, que tipo de profissional você é, se você é técnico, se é enfermeiro, e o número do teu registro. Então precisa ter tudo isso. Acho que eu consegui resumir. Entendi. Eu lembro que o senhor falava em aula que até perguntaram assim, e caso eu escreva tudo e esqueça alguma coisa, como é que eu devo, né, iniciar depois? Eu lembro que o senhor falou que iniciava tipo em tempo, né, aí Isso, colocava o que aconteceu e tal. Pra não isso. esquecer. Digamos que foi muito boa. Digamos que a gente esqueceu de alguma coisa. Finalizei, carimbei e esqueci. Aí a gente normalmente utiliza o termo em, tempo, em tempo, dois pontos. Ou seja, epa, peraí que eu esqueci uma coisa. E aí você registra aquilo que foi esquecido. Só que, novamente, como isso se trata de um documento, é muito importante que a gente tenha atenção na hora de fazer. Tanto para não esquecer, quanto para não errar. Para não estar colocando lá o termo digo, por exemplo, né, que a gente utiliza esse termo para retificar algo que eu errei. Então, eu coloquei uma coisa, errei, epa, e agora? Boto uma vírgula, escrevo lá digo, coloco uma vírgula novamente. E continuo. Significa que eu estou retificando aquilo. Eu errei, mas aí eu estou corrigindo.
Mas eu preciso ter muita atenção, senão vai ficar meio mundo de digos lá na tua anotação. Digo. Daqui a pouco não tem mais reduto, só tem digo, né? Então É. tem que ter muita atenção nesse sentido. Eu lembro que eu fiz um macetezinho para estudar para a sua prova, que até hoje eu uso. Eu vou até para o pessoal novamente, né? Que tipo, que é tanta informação que você fica, meu Deus, o que foi que ele falou mesmo em sala? O que é que vem primeiro? Né? Então, É, de ver aquela confusão toda, será que primeiro vem o estado geral, vem a orientação, vem a data? Aí eu fiz um macete para estudar para a sua prova, que daqui a pouco eu vou postar para o pessoal novamente. É uma massa, frase bacana. lembrando a sequência, então me ajudou bastante durante a prova. E graças a Deus passei, né? Deu certo. É uma disciplina que a gente pega um bocado no pé. As meninas estão aí falando, sabem bem disso, né? Eu pegava um bocado no pé de vocês quanto a essa questão, que é muito importante, né? Algo que de fato mostra, né? Tem até uma, não lembro especificamente onde eu vi, mas a frase dizia mais ou menos assim: o registro ele mostra a qualidade do trabalho de um profissional. Ele é como se fosse um controle de qualidade, né? Infelizmente, se a gente for observar nos hospitais, não só da nossa região, isso é uma realidade no Brasil, né? E tem estudos que falam sobre a questão de registro, no sentido de trabalho científico mesmo, que nós temos uma péssima qualidade de registro, né, do ponto de vista de enfermagem. A enfermagem ela registra muito mal. Porque esse acompanhamento, para você ter ideia, veja como é interessante esse estudo. Os trabalhos científicos que usam como base de dados os prontuários dos pacientes, eles são desconsiderados perante a ciência. Para você ver como o registro, como o nosso registro é ruim, né? O registro da nossa classe. Eu estou falando especificamente da enfermagem porque é minha realidade, é nossa realidade, né? Eu não sei como são os registros de outros profissionais, né? Já observei alguns profissionais registram bem, outros nem tanto, né? Inclusive muitos médicos. Tem médico que o registro é terrível, né? Enfim, mas puxando para o nosso lado, para a nossa responsabilidade como profissional, a gente precisa melhorar muito no ponto de vista de registro, porque o trabalho que tem lá na metodologia, que foi feito com base em prontuários, ele não é um trabalho bem visto, não, pela sociedade científica, não, pela comunidade científica, que os registros não são tão legais. É complicado. Então, queria agradecer novamente pelo convite, né? Desejar a você aí que continue fazendo esse trabalho. Eu vejo que tem dado bastante resultado, né? Dou os parabéns a você. Fico muito feliz. A gente até tinha conversado pelo WhatsApp, né? E estava muito feliz pelo trabalho que você está fazendo, porque eu acho que a construção de conhecimento, né? A difusão, na verdade, de conhecimento, ela deixa a gente, falando popularmente, mais sabido. Essa troca de conhecimento. E à medida que a gente difunde isso, a gente quer estudar mais, a gente busca mais conhecimento, que é a nossa maior, eu acho que é a nossa maior, o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio. Né? É aquilo que a gente vai deixar de legado, não é dinheiro, que dinheiro a gente não leva para lugar nenhum, mas aquilo que a gente construiu enquanto pessoa, é o que leva a gente a ser lembrado aí, independente da nossa existência aqui na Terra. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, tá bem legal, né? Eu vejo que tem muitos seguidores, tem muita Muito gente que obrigada. acompanha. Me sinto até não sei nem qual é a palavra, mas eu preciso fazer também um trabalho semelhante, porque eu gosto, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de conversar. O problema é que me falta tempo mesmo. Mas parabéns, está sendo muito bom mesmo. Muito obrigada, prof. E você sempre fala assim, né? Mesmo que alguns já se afastaram da escola, mas serão eternamente meus professores. Vou estar aperreando de vez em quando no ar.
E, tipo assim, agradecer primeiramente a Deus, né, por ter me proporcionado, né, essa forma aí de passar conhecimento aí pro pessoal. E a vocês, sem dúvidas, que são e serão sempre minha inspiração. Né? Eu sempre falo isso para vocês, tenho muito orgulho, né, de ter sido sua aluna, que levarei seus conhecimentos e aprendizado pro resto da minha vida, se Deus quiser. Continuar, né, espalhando aí o bem, né, para as pessoas, o conhecimento, Faça, da forma que eu faça, puder. faça, faça licenciatura na área, vá para a docência. Você tem jeito, você tem jeito. Eu lembro Muitos me que, eu lembro que quando as meninas tinham dúvida na sala, às vezes a gente acaba querendo usar um termo mais simples, uma linguagem mais, muitas vezes a gente não consegue, né? E a linguagem que você usava muitas vezes depois das aulas, as meninas entendiam e eu digo, aí, tá vendo? eu Você fico tem muito jeito, feliz você tem por jeito. isso. Faça docência, vai ensinar, que é muito bom. Né? Felipe também fala comigo às vezes por essa parte. E quem sabe, né? Quem Deus sabe, está. né? Mas é isso. Vamos, Então, muito obrigada, Ronaldo, por ter eu que aceitado. agradeço. Né? Foi uma live incrível. Eu queria mais, com aquele, aquele gostinho de quero mais. Mas E, é nossa, bom que deixa o pessoal com vontade das próximas. A gente marca outro tema aí para conversar um bocadinho. sim, será uma honra. Pri, falando aqui, volte logo, viu, Mudinha? E acho engraçado, porque tipo, eu não falava nada, realmente, nem sala, Priscila, Priscila, Priscila Miranda no deu muito início da sala, trabalho. acho daí, viu? Não falava nada do início das aulas e de repente, né, por causa de uma prova que graças a Deus eu consegui ajudar as pessoas e de repente virei representante também de turma e Aí, para tá mim vendo? foi muito bom, sabe? Foi uma experiência muito boa, apesar dos Uhum. aperreios né, de vez em quando, mas Mas faz parte. a gente aprende junto com eles. É, E, e é isso, muito obrigada mais uma vez, né, de coração, pela sua eu que disposição agradeço. aí com a gente. E amei de coração mesmo a live. Espero poder Uhum. fazer mais vezes com o senhor, sem dúvida. Vamos embora. Mandar um abraço para quem está assistindo aqui a gente. Boa noite e até a próxima. Até, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui na live, a interação de vocês. E semana que vem terá outra, se Deus quiser. Então, fiquem aí de olho. Eu vou estar postando tudinho, certo? Então, Tchau, tchau, tchau. até a Até.